Boa noite, pessoal. Aguardando o doutor Gilberto entrar aí para a gente convidá-lo. Salve, salve. Boa noite. Tá reverberando seu som para mim. Continua. Estou com fone. Agora melhorou? Agora deu uma melhorada, mas mesmo você está dando um grito ainda no fundo. Agora eu estou te ouvindo bem. E agora? Tá? Agora melhorou bastante. Sanou? Salve, salve. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos e todas. Estou aqui fazendo os últimos ajustes aqui. O pessoal já está entrando. Bom, vou começar aqui me apresentando, né? Para quem aí não me conhece, primeiro contato. Meu nome é Arlian Dias, eu sou advogada, especialista em psicologia do trabalho das organizações, membro, né, da comissão, diretora da Comissão de Igualdade Racial da UABMG, trabalhando junto com o doutor Gilberto, e estou aqui hoje representando a Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da UABMG, da qual eu faço parte, sou membro. Quero aproveitar para agradecer o convite, né, que foi feito, doutor Jimmy, doutora Dayana, que me convidaram, agradecer, né, pela confiança de representar a Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas nesse debate bacana, nessa conversa bacana, de um assunto muitíssimo pertinente, importante e muito pouco explorado e tratado, né, pela nossa sociedade do direito do trabalho. Agradecer ao doutor Gilberto por ter aceitado o nosso convite, né, a gente sabe aí da experiência que a gente vai fazer uma troca bacana hoje e todos nós queremos aprender muito aqui hoje, bater nesse papo, que é um assunto muitíssimo importante. Doutor Gilberto, por favor, você tem a palavra. Boa noite, eu não sei o que aconteceu aqui agora, parece que minha imagem está congelada. Há muito tempo que não acontecia isso numa live minha, né? Mas eu vou tentar. Estão me ouvindo? Deve ser alguma notificação. Eu não sei tirar as notificações aqui do celular e me falaram que isso costuma travar as lives. Mas boa noite a todas e todos. Muito obrigado, doutor Arlean, pelo convite para estar com vocês aí. Esse agradecimento eu faço na pessoa do meu ilustríssimo amigo Dimer Azalim, o presidente dessa ilustre comissão que está encampando esse trabalho. Eu quero mandar um abraço para a doutora Anete, doutora Nívia, doutora Luciana, que está aí nos acompanhando, doutor Fauzi Gazel, o nosso grande conselheiro e amigo, enfim, mandar um abraço para toda a diretoria da OAB, nas pessoas, né, do doutor Raimundo Cândido Júnior e na pessoa da doutora Helena Della Mônica, né? Então, assim, vamos fazer um trabalho bacana hoje. Eu sou Gilberto Silva, né? Acho que quase ninguém me conhece, advogado, historiador, gestor de recursos humanos, não vou falar o restante não, mas estou conselheiro da Ordem da Seccional, estou presidente da Comissão de Igualdade Racial, de Promoção da Igualdade Racial da OAB Minas, presido a Comissão de Igualdade Racial da Abracrim em Minas Gerais e estou diretor acadêmico da Comissão de Igualdade Abracrim também a nível nacional, dentre outras coisas que não vêm agora ao caso. É importante a gente simplesmente tratar do assunto. E eu só falei dessas questões curriculares e não falei as outras questões, justamente por conta da temática que a gente vai explorar hoje. Ou seja, nós iremos falar sobre a questão do negro, da inserção
do mercado de trabalho, enfim, todas essas questões. É importante que nós também mostremos os lados totalmente positivos de pessoas negras, assim como a Arleã, uma mulher negra de sucesso, Gilberto Silva, um homem negro buscando sucesso, e é importante que nós coloquemos em pauta também essas questões. Um forte abraço para a doutora Débora Ribeiro, nossa conselheira seccional também, que entrou aí agora, e enfim, doutora Isabela Daria, minha prima Thaís, enfim, cumprimentando todos e todas. Vamos dar início aí às nossas atividades, e eu peço à doutora Arleã que inicie os trabalhos, mas antes de iniciar o trabalho eu tenho que fazer mais um jabá aqui, que é um beijo enorme para a doutora Isa Moraes, que se eu não fizer isso ela me mata. Isa, um beijo, te amo. Doutora Arleã, vamos nessa empolgação e vamos agitar nossa live, é contigo. Obrigada aí a todos também, estou vendo bastante gente conhecida aí, pessoal, né, tá todo mundo participando, muito obrigada pela presença. Bom, nós vamos falar de pessoas negras no mercado de trabalho, né, e os crimes raciais na relação trabalhista. É importantíssimo, né, doutor Gilberto, que a gente faça primeiro um desenho do negro no mercado de trabalho, da pessoa negra no mercado de trabalho. Como é essa inserção no mercado de trabalho, até chegar, infelizmente, a um crime racial que seja direcionado à jurisdição, que tem que ser, né, julgado e resolvido pela Justiça do Trabalho, lamentavelmente. Tem um caminho, né, longo aí do empregado até chegar nesse ponto. Então, é importante a gente fazer esse desenho antes. Como que é a inserção do negro no mercado de trabalho? Eu gostaria que a gente fizesse aqui um esclarecimento da diferença, né, do que seria desigualdade e do que seria discriminação. A meu ver, o negro ele sofre as duas interferências, né? Então, eu gostaria, doutor Gilberto, que a gente fizesse aí, mostrasse um panorama de que desigualdade, discriminação, a diferença disso, porque, no meu entender, o negro ele sofre essas duas consequências, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós distinguir desses dois termos, né, tão usados e que a gente precisa entender melhor: desigualdade e discriminação. Olha, a desigualdade ela vem desde que o Brasil traz para suas terras a escravidão. Então, ali a gente já vê uma desigualdade de povos, e, sobretudo, após a abolição, né? Porque nós falamos muito no 13 de maio, né? Que é o mesmo mês do trabalhador, e aí é o mesmo mês também da abolição, mas nós temos aí a figura de uma falsa abolição, e a desigualdade ela é muito bem ilustrada na abolição. Por quê? Com os dois parágrafos e mais o trecho de finalização da Lei Áurea, não se fala em moradia, não se fala em emprego, não se fala em educação, não se fala em saúde. Então a desigualdade ela já vem por aí. Então essa desigualdade ela perpetua a todo momento nos tempos contemporâneos, né? Essa desigualdade de oportunidade, desigualdade de políticas públicas, enfim, essa desigualdade no que tange as questões relacionadas à remuneração, à posição de lideranças em locais de trabalho, a desigualdade em relação às questões remuneratórias, haja visto que ainda temos essas dificuldades, e a desigualdade na ascensão dentro das funções que a gente exerce. E a discriminação são os atos que acontecem a todos os momentos querendo eliminar as pessoas pretas. Discriminação no local de trabalho e discriminação no cotidiano. No local de trabalho a gente pode colocar a discriminação bem básica, eu vou dar exemplo bem básico para a gente ser bem direto. Dentro da relação de trabalho nós temos os famosos encontros e happy hours, né? Então a gente vê uma discriminação às vezes, e isso é fato, de às vezes a pessoa negra não ser convidada para determinadas situações. Tem discriminação dessas próprias pessoas não poderem participar de determinadas reuniões, determinados
determinadas conversas no local de trabalho. A gente tem isso dentro da prática e a gente vai trazer ao longo da conversa essas discriminações acontecendo a todo momento, e isso é passível aí da gente estar aplicando a Lei 7.716, artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, na relação de trabalho, como racismo e como injúria racial. Então, as discriminações são essas formas de eliminação da pessoa preta estar participando ali daquele convívio, seja do trabalho, ou seja daquela continuidade do trabalho. Então, temos a desigualdade pelo processo histórico e a discriminação, que é uma consequência da desigualdade. Perfeitamente. Levando em consideração, doutor Gilberto, essas questões aí que já foram colocadas, eu quero trazer uma observação aqui, um exemplo a respeito, por exemplo, da inserção, né, do primeiro contato com o candidato a uma vaga de emprego, por exemplo. Fazendo um recorte totalmente racial, né, sem a gente entrar aqui em questões de gênero, em questões de classe, porque aí a gente recortando, fazendo esse recorte racial, a gente consegue falar de discriminação propriamente dita e afastando um pouquinho a questão da desigualdade, que também alcança pessoas de outras raças, logicamente, né? Um exemplo, o candidato, ele entrega o seu currículo e ele apresenta o currículo com foto. E nessa foto ele é identificado como uma pessoa negra, né? Obviamente, a pessoa vê a foto e nesse momento ele já pode sofrer ali já a sua primeira discriminação, a não ser convidado a participar do processo seletivo, não ser selecionado aquele currículo em razão de ser uma pessoa negra. E a gente sabe que o parágrafo 4º, né, o parágrafo 2º do artigo 4º da 7.716 traz o seguinte texto: ficará sujeito às penas de multa e prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção de igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego, cujas atividades não justifiquem essas exigências. Eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre isso, esclarecendo a quem nos assiste, né? Qual seria aí, quais são as mais comuns, as condutas dos empregadores, nesse momento aí de recrutamento? Eu passei por isso, sou também recrutadora, e vejo que isso aí é muito comum acontecer, porém, é muito difícil o candidato provar que ele foi preterido, né? que ele foi excluído desse processo de recrutamento em razão da cor. Como que a gente poderia identificar essa conduta? Ou é muito difícil? Como que isso se dá na prática? Olha, na prática, como estamos tratando de questões subjetivas, é importante a gente especificar que em casos de crimes raciais, é importante que o primeiro passo que a gente tem que entender, trata-se da questão do ânimos injuriante, ou seja, o ânimo de injuriar, e temos que pensar também numa questão tão importante, que se trata do dolo específico, ou seja, tem que ter aquela intenção. Então, quando se tem essas discriminações e essas eliminações por currículo, fica uma questão muito subjetiva. Aí é onde a gente trata do racismo velado, aquela dificuldade que nós temos em comprovar que, de fato, houve o racismo. Só que nós também temos a oportunidade de levantar essa questão se tivermos acesso ao número de candidatos que tiveram ali presentes naquela questão do processo seletivo. Digamos que tenhamos 60 candidatos, 35 são pessoas pretas e o restante não. E aí, dessas aí, nenhuma das pessoas negras foram, de fato, recrutadas naquele momento. Aí nós temos um grande indício que houve esse tipo de discriminação. Uma forma mais bacana também que nós temos de analisar essa questão, você falou da questão, você trouxe para a gente, na verdade, o Estatuto da Igualdade Racial, né? E eu queria trazer para a gente, para nós termos aqui uma elucidação maior da Lei 7.716,
e ela diz o seguinte: é importante, todos que estão nos assistindo, que gravem e coloquem em mente essa lei de racismo, que é a Lei 7.716 de 89. Por quê? Porque nós pensamos no racismo somente no xingamento, a gente pensa no racismo, e aí aqui a gente tem que falar direito e falar direto, a gente pensa muito no racismo só de seu preto safado, preto sem vergonha, né? Palavras acompanhadas da etnia, palavra pejorativa. Só que não, é um ledo engano. O racismo ele tem as suas várias formas de aparecer, e no que tange a essa questão que a doutora Arleã está trazendo para a gente aqui agora, a lei de racismo também fala sobre isso. No artigo 4º, ela fala o seguinte: negar ou obstar emprego em empresa privada. Reclusão de 2 a 5 anos. Né? E aí fala: incorre na mesma pena quem por motivo de discriminação de cor, raça, práticas resultantes de preconceito, descendência ou origem nacional. Ou seja, até mesmo deixar de conceder equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições para outros. Então, trazendo isso para dentro da legislação do direito do trabalho, a própria lei de racismo, que muitas das pessoas não sabem, ela tem o seu artigo 4º, que trata da relação de trabalho. E, pasmem, falando até da questão de equipamentos. E a gente sabe que, de fato, acontece isso. Às vezes, o racismo faz com que aquela pessoa, desculpe o termo, aquele pretinho que se dane, né? E está aqui dentro da legislação. Né? Então, a não aceitação de uma pessoa negra pelo seu currículo, ela é fato, acontece com racismo. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para questões também onde há explícito. Há pouco tempo nós tivemos uma veiculação em WhatsApp onde não se contratava cuidadoras de idosos nem gorda e nem preta. Né? Então ali a gente não tem nem que discutir a questão se é racismo ou se injúria racial. Ali trata-se de um caso de racismo. Só que ali a gente não estava ainda na relação de trabalho efetiva. Ali estava na expectativa, tratando diretamente desse assunto que você falou, da questão do processo seletivo para que a pessoa ocupasse o cargo. Então, ou seja, ali há racismo, ali há a questão do racismo, da injúria racial, enfim, de todo tipo de discriminação. Né? E é importante a gente lembrar que a lei de racismo também, concatenada com a legislação trabalhista, ela fala que a proibição da ascensão da pessoa negra, da pessoa preta na empresa, ou seja, assumir cargos de gerência, sendo capacitada para aquilo, pode se implicar na questão do racismo. Então, é importante que todas as pessoas que atuam na área do direito do trabalho se atentem para essa questão. Por quê? Porque, às vezes, não trata-se somente de uma questão meritória, onde a pessoa não conseguiu alcançar o cargo de chefia ou de gerência porque ela não tem capacidade ou que ela não tem títulos. Na verdade, acontece muito pela questão racial. E aí é onde vem o racismo dentro das relações de trabalho no que tange à ascensão. E é um dos motivos que a gente tem visto poucas pessoas pretas ou pessoas negras nas condições de poder, sobretudo nos cargos de gestão, de importância e cargos de gerência, e isso a gente aplica também dentro de outras instituições, dentro de associações, e dentro aí eu saindo um pouco aqui da questão que o artigo 4º fala, da questão da relação de trabalho privada, e eu trago para a relação de trabalho pública. Por que eu falo da relação de trabalho pública? Quem me conhece sabe que eu fui assessor no TJMG. Né? A minha época, tínhamos eu e mais uma pessoa negra só como assessores. Né? E, na verdade, a gente tinha vários colegas negros capacitados, e eu acho que hoje não foge muito disso. Então, não que a pessoa que está fazendo os processos seletivos para os cargos de comissão ou não que ela seja racista, mas a gente tem que entender que o racismo institucional que se encontra dentro da relação de trabalho e das instituições, ele não quer dizer que a instituição é racista, é porque
a estrutura do racismo e o racismo institucional, ele replica o racismo que existe na sociedade. E automaticamente vem essa discriminação, fazendo com que as pessoas não tenham a oportunidade igual, e quando você falou em desigualdade, aí eu trato a igualdade, a isonomia, para elas estarem ocupando essas questões, esses cargos. E isso tudo pode ser aplicado na relação de trabalho. Então, a Lei 7.716, ela trata de racismo? Trata. Ela trata do racismo na relação de trabalho? Trata. E nós temos que trazer para casos práticos e buscarmos a efetividade de acabar com essa estrutura racista e, de fato, fazermos, através dessa legislação, uma política pública de inclusão racial dentro das relações de trabalho. Perfeitamente. Esse caso aí, né, esse exemplo que eu citei, é exatamente o exemplo que fecha as portas para qualquer outra possibilidade do candidato se apresentar como profissional capaz, né, de ocupar a vaga. Eu vejo, já tive vários casos, assim, às vezes em algumas auditorias, auditando alguns casos, é impressionante como isso fica claro. O profissional, ele pode ter um currículo que vai, inclusive, atender ou, inclusive, satisfazer, passar, sobrepor o que o empregador precisa naquele momento. Mas o fato dele se apresentar como negro já o impossibilita de mostrar sua capacidade. Então, fica aí a dica, alguém comentou aí, né? Tem que cortar, realmente. Não é proibido as empresas receberem currículos, né, com fotos, mas eu vou deixar a dica aqui como gestora de RH para os empregadores. Deixa para conhecer a fisionomia do seu candidato no segundo encontro. Encontra com ele primeiro no currículo, né? Porque o papel aceita tudo. E muitas vezes a gente recebe o currículo escrito ali, né? Fala o alemão. E quando você recebe a pessoa, ela não fala nem o português direito. Então, é um apelo que eu faço aqui, aproveitando essa oportunidade, né? Que a gente quase não fala disso, infelizmente. E essas questões, a gente não tem como a gente fechar os olhos para isso. A sociedade precisa entender que é necessário falar sobre o racismo em todos os lugares onde a gente está e principalmente nas relações de trabalho. O racismo na relação de trabalho não começou hoje, ele sempre existiu e ele precisa ter um olhar sobre ele para a gente não tem que correr de falar disso, a gente precisa falar sobre o assunto. Não só no momento como esse, né, doutor Gilberto, que hoje está uma situação, a sociedade está aclamando, mas a gente sempre precisou resolver falar sobre isso, encarar isso de frente. E, infelizmente, eu acho que o medo das pessoas tratarem esse assunto é muito grande ainda, infelizmente, mas isso vai mudar. Então, dê oportunidade para o candidato, deixe ele se mostrar no segundo encontro, né? E aí, uma sugestão, olha, colega, todo mundo quer, de verdade, ter esse segundo contato e conhecer o candidato, né? A cor não vai mudar a competência dessa pessoa. Nós sabemos de várias pessoas que, né, são brilhantes, e não interessa a cor da pele, verdade? Então, muito bacana. E tem alguém de Porto Alegre aí, daqui a pouco eu vou fazer uma surpresa para essa pessoa. Aliás, nós vamos fazer agora, doutor Gilberto. Eu trouxe aqui um mapa do DIEESE, né? O mapa de pessoas negras no mercado de trabalho. Na verdade, quem depois tiver interesse de consultar no site do DIEESE, né? Esse mapa está lá disponível para consulta. Em 2020, essa consulta só está acontecendo no Distrito Federal. Essas pesquisas, elas foram perdendo por falta de financiamento. Elas deixaram de ser feitas em 2017. Então, o último resultado que nós temos aqui, que a gente consegue analisar, da região metropolitana, que são Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Distrito Federal e São Paulo. É de 2016. Mas eu trouxe esses dados aqui, doutor Gilberto, para a gente identificar e encontrar onde está o negro localizado na relação de trabalho. Onde ele se localiza, em quais são os principais setores que ele ocupa, né? E aí, infelizmente, a gente não vai conseguir tratar aqui muito profundamente a razão do tempo, mas eu gostaria de trazer essa informação aqui, porque é muito bacana a gente saber isso aí e trabalhar em cima dessas informações, que são informações não nossas, né? São de pesquisas, então aí não dá nem para falar que é um dado sob suspeita.
Na verdade, de um modo histórico, o negro ele vem sendo sobre-representado. Quer dizer, ele vem sendo representado excessivamente no desemprego no Brasil. Muitos vão dizer, mas é porque o Brasil, a maioria é negra. Não, gente, não se engane. Em alguns lugares onde a maioria é negra, em alguns lugares onde a maioria é branca, sempre a maioria desempregada é o negro, né? E aí os dados, eles mostram isso. Eu gostaria que quem tiver interesse, acesse lá para vocês terem detalhes sobre. Mas vou só citar alguns casos aqui. Eu não sei se vai dar para vocês verem. Aqui está o quadro. Eu vou ter que ler para vocês, mas está disponível lá, tá? São 3 colunas aqui. Essa cinza é do total, essa marrom, não coincidentemente, é a do negro, e essa, que é a laranja, é a do não negro, ok? Aqui não tem recorte de gênero, é só recorte de raça. Aqui, recorte de raça. Em 2016, nós tivemos no Distrito Federal 17% total. Pessoas negras, 18,1%. Pessoas não negras, 15% de desemprego. Fortaleza, pessoas negras, 13%. Pessoas não negras, 11,6%. Porto Alegre, aí a surpresa aí, para quem é de Porto Alegre, acena a mãozinha aí, tinha alguém assistindo. Porto Alegre, olha, o total aqui é menor do que o total de negros desempregados. Porque aqui, gente, se dá como 100%. Então, este aqui é o percentual do total, né? E, então, nós temos em Porto Alegre 16,1% de negros desempregados para 9,9% de não negros desempregados. Em Salvador, não coincidentemente, né, uma capital predominantemente negra, é lógico que aqui também cresce um total de 24,4% de negros desempregados e um total de 20,8% de não negros. Em São Paulo, um total de 19,4% e não negros 15,2%. Então, a gente observa que em Porto Alegre, São Paulo, que é o dado mais gritante, né, mais predominante aí de negros desempregados. Esse dado, então, mostra que, independente da maioria, né, da maior parte da população ser negra nessa região metropolitana ou não, sempre a maioria negra está experimentando desemprego. Tem outro dado aqui interessante, que é o seguinte. Nessa pesquisa, foi mostrado o seguinte, que os negros, os homens negros, estão, na maioria, ocupando os cargos da construção. E aí a gente está fazendo um recorte, porque a construção está dentro da indústria, né? Mas a gente faz esse recorte, porque é da construção mesmo, construção pesada, construção civil. E não da indústria de automobilística, por exemplo, ou da indústria de transformação do modo geral, tecnologia. Então, ocupando cargos na construção com funções de menor remuneração, né? No caso aí, ajudantes de obras, pedreiros, carpinteiros, pessoas que trabalham recebendo uma remuneração um pouco menor. E as mulheres negras, onde elas estão? As mulheres negras estão, na maioria, ocupando os lugares de serviços, como empregadas domésticas. E eu queria evitar de trazer esse recorte aqui de gênero, mas foi impossível não trazer essa informação. Aqui é o quadro de empregadas domésticas. Tem o recorte de raça, né? Então, e a gente percebe o quê? Onde estão as empregadas domésticas negras?
E aqui as brancas, tá, gente? Aqui laranjinha são as negras e aqui de marrom as negras e laranjinha as brancas. Distrito Federal, nós temos 13,5% de empregadas domésticas negras e temos 8,8% branca, ou não negras, tá? Fortaleza, 15,2% de domésticas negras e 9,1% de domésticas não negras. Porto Alegre, situação aqui, ó, assim, né, dobra. A diferença é o dobro. Nós temos 20,5% de empregadas domésticas negras e 10,4% de empregadas domésticas não negras em Porto Alegre. Salvador, nós temos aqui, ó, um percentual de 17,5% e não foi possível identificar as empregadas não negras aqui nos dados de Salvador. São Paulo, nós temos de novo aqui, como Porto Alegre, São Paulo e Porto Alegre sempre destacando aí na diferenciação, né? São Paulo, nós temos 19,4% de empregadas domésticas negras e 10,8% não negras. Então, homens e mulheres negras estão... Onde eles estão localizados no mercado de trabalho? Estão na construção, estão nos serviços e as mulheres negras, principalmente como domésticas, né, com salários, com remunerações muito inferiores, remunerações baixas, aí em torno de um salário mínimo, é a média de remuneração. E é triste trazer esse dado aqui, né, porque, considerando, doutor Gilberto, que a mulher negra é a base da pirâmide social, a gente perceber que uma pessoa que tem uma remuneração tão baixa, né, carregar esse peso todo nas costas, hein, é complicado, né? Queria que o senhor comentasse para nós aí esses dados e falasse um pouco disso aí na prática do direito. Olha, esses dados eles são reflexos de todo esse processo histórico que eu falei do começo. É importante lembrar que ano passado, em 2019, saiu uma pesquisa que as mulheres negras recebem metade do salário de um homem branco no Brasil, independente de qual a função que ela exerça. Então, essas questões são impactantes. Por quê? Porque as pessoas negras, infelizmente, elas têm sido colocadas na questão de subalterno. Os resquícios da escravidão, ele é uma realidade hoje. Então, a desvalorização do trabalho das pessoas negras, ela é uma realidade. Só que nós temos que pensar num ponto que vai fugir um pouco aqui do tema direto, mas ele tem uma correlação que trata-se das questões das ações afirmativas, que são extremamente importantes. Por quê? Porque esse processo histórico de desigualdade faz com que as pessoas negras tenham uma menor qualificação de trabalho, justamente por serem prejudicados e menos favorecidos historicamente. Então, normalmente, estão nessas colocações. Domingo eu estava na manifestação pacífica antirracismo, e aí tinha uma moça com um cartaz falando três graduações, 3 idiomas diferentes e não consigo emprego. Isso é uma raridade, uma pessoa assim. Mas a gente vê as pessoas negras, no geral, elas estão ocupando as questões de porteiro, de pedreiro, faxineiro, e sofrendo todos os tipos de violência. Isso aí são os resquícios da escravidão e a falta de ações afirmativas. Então, o que eu vejo nessa questão, falando de um modo jurídico, é a aplicação da legislação de lei de cotas, e que difere da meritocracia, tendo em vista a disparidade dessas pessoas para alcançarem, entre aspas, um lugar ao sol. Aí nós vamos ver qual a diferença de um filho de uma faxineira e o filho de uma executiva para poder passar num vestibular, para ter uma qualificação maior. É muito grande. E aí a meritocracia, que é tanto falado, a gente tem que deixar de lado. Por quê? Porque se não tivermos umas políticas efetivas de ações afirmativas, fazer essa equiparação é muito difícil. Agora, a gente volta para o tema racismo.
né? Às vezes, a pessoa está bem colocada numa empresa, mas por conta da sua cor e da sua etnia, ela não tem a remuneração. E, pasmem, tem muitos casos efetivos em que a pessoa exerce a mesma função de uma pessoa não negra e ela recebe menos. Ah, isso é proibido por lei? Mas acontece. Então nós temos duas vertentes aí, a aplicação da legislação trabalhista e a aplicação da legislação penal, a saber, a 7.716 de 89, que é a lei de racismo. Então nós estamos aí dentro dessa questão. Essas diferenças salariais são justamente questões que podem ser tratadas e diminuídas através das ações afirmativas. E aí eu coloco uma questão aqui também. Ações afirmativas não têm que partir somente do governo. Ações afirmativas, elas acontecem através do sistema privado, e aí eu vou chamar uma provocação aqui, que é importante que façamos. Quantas pessoas negras trabalham nos grandes escritórios com boas remunerações? Quantas advogadas e advogados negros que nós temos como gestores nos grandes escritórios? Certa vez eu conversei com um colega e ele falou comigo, não, mas a gente tem as pessoas negras lá. Eu falei, bacana, legal, mas vamos fazer uma política melhor lá? Não, mas eu tenho a minha recepcionista, a menina que serve cafezinho, são pessoas negras. Então é isso que a gente ouve todos os dias. E cadê as oportunidades dos colegas e das colegas, advogados e advogadas negros dentro dessas instituições? E aí eu não falo somente dentro dos escritórios, a gente fala de uma maneira geral, nas empresas privadas. Então, esse quadro tem como a gente usar ele, a mudança dele dentro da questão da legislação, que são as políticas de cotas, né, e totalmente inquestionáveis e indiscutíveis, tendo em vista que já estão pacificadas totalmente pelo STF, tendo em vista as duas investidas do DEM, né, que um partido político que investiu contra as ações afirmativas e o STF ratificou que não há inconstitucionalidade, até mesmo que, para quem não sabe, as ações afirmativas são um modelo americano que o próprio Barack Obama é oriundo de ação afirmativa. Só para escurecer aqui a ideia e as pessoas entenderem. Então nós temos que pensar nesse ponto jurídico. Agora, nós temos o ponto da eliminação do racismo da sociedade. E a eliminação do racismo da sociedade começa com os gestores. Como que vai começar com os gestores? As buscas por pessoas negras e a abertura para essas pessoas negras terem a ascensão e a oportunidade no mercado de trabalho. Por quê? Eu conheço faxineira que tem curso superior, mas ela não consegue se colocar no mercado de trabalho, não por sua incapacidade intelectual, não por a sua não capacidade de produtividade, mas pelo racismo que está impregnado nas instituições. E não contrata mulher preta. Por quê? O processo histórico brasileiro é que a mulher preta ela é a mãe de leite, ela é a faxineira, ela é a babá, é que vai cuidar da casa. Então a gente tem que falar isso com muita força, com muita propriedade, a gente não pode esconder que isso é uma realidade. Então esses dados que você traz, eles são dados importantes, são dados chocantes, mas nós temos que fazer também uma retrospectiva e um pensamento de como que as empresas estão lidando com essa situação. De fato, elas contratam ou elas têm aquele pensamento escravagista de que as pessoas negras só têm condição de estarem nos empregos subalternos. E aí reflete os pensamentos dos iluministas, os pensamentos de Hegel, onde as pessoas traz aquele pensamento de que as pessoas negras não têm capacidade intelectual de desenvolvimento. E a gente vê que no curso da história é totalmente diferente. Então a gente tem que pensar nessas questões. É chocante? Mas nós temos que falar. Né? Se a gente está discutindo direito, se a gente está discutindo a inserção da pessoa negra no mercado de trabalho ou não, é importante que nós tenhamos o pulso de entender isso, tanto nós que estamos falando e tanto as pessoas que às vezes não tiveram uma visão maior para pensamento disso. Essa mudança desse quadro, ela parte da gente também. Quando eu falo da gente,
somos todos os seres humanos que replicamos o racismo, que é uma estrutura efetiva. E esses dados, assim como os assassinatos e outras questões relacionadas à etnia, estão totalmente voltados para o racismo. E esses números que você trouxe, você pode ter certeza. Tem inúmeras pessoas que têm curso superior, que têm uma capacidade bacana, mas elas não são vistas como pessoas que terão uma produtividade. E isso a gente vê o reflexo nos professores universitários, que quase não tem, a gente vê em médicos e médicas, dentistas. E aí quer dar um exemplo bem bacana, quando as pessoas negras não têm respeito, mesmo quando elas têm o seu título e a sua capacidade, eu vou trazer para um programa de televisão. A Thelma foi desrespeitada o tempo todo no Big Brother Brasil, é uma médica negra. Então, se ali ela foi, imagina no local de trabalho, onde talvez ela seja a única mulher negra, a única pessoa negra em um cargo que ela tem plena capacidade de exercer. Então, a gente tem que pensar, esses dados podem ser mudados com a legislação de ações afirmativas e, sobretudo, com a desconstrução do racismo que tem que partir de cada um de nós, gestores ou não. Perfeitamente. É a mudança de atitude mesmo, né? A mudança de comportamento necessária. Então, é por isso que eu disse antes que a gente não tem como fugir dessa conversa, desse discurso, porque ou a sociedade percebe que precisa mudar, ou a gente vai caminhar cada vez mais para um abismo mesmo. Estamos vendo aí quantas coisas estamos passando e não dá para falar de igualdade de jeito nenhum, né? É uma corrida onde um está de bicicleta e o outro está com uma Hornet, né? Então é muito fácil saber quem é que vai chegar. Não é E verdade? só complementando que o racismo ele pode ser velado ou não velado. E o racismo é uma questão que a gente tem que estudar muito. Então, às vezes, eu penso que eu não estou sendo vítima de racismo na relação de trabalho, e sou. O racismo velado, ele acontece a todo momento, né? Então, somente quando a gente aprende a estudar sobre o racismo, até os meus 20 anos de idade, eu sabia que existia o racismo e eu não sabia que eu sofria racismo a todo momento no meu local de trabalho. Somente quando eu fui procurar saber, procurar estudar quais são as formas de racismo, é que eu percebi que o racismo estava impregnado ali a todo momento. Então, só para deixar uma coisa bem elucidada para a gente entender como que funciona isso. E esse racismo não é com falas. Tá? Ele acontece dessas formas que nós falamos aqui, que são as formas de exclusão das mais diversas. Sim, por isso mesmo que a gente está trazendo aqui essa discussão, né, doutor Gilberto? Alguém aí no momento falou, é importante as pessoas saberem para saber como agir. E é por isso que essa live está acontecendo hoje, né? Para trazer essa discussão para a questão prática e mostrar que isso acontece o tempo todo, isso sempre aconteceu. Como reagir, como agir, como empregador, até aqui também, eu acho que em alguns momentos a questão está tão enraizada, né? Que a pessoa, sem perceber, comete tais atitudes. Por isso, por exemplo, na gestão de RH, eu sou contra mesmo o currículo com foto. É para não deixar cair no pecado de analisar a cor da pele, ou até mesmo a aparência. Né? Você está ali, tipo, esse eu não fui muito com a sua cara. É para a gente não ter o pré-julgamento ou a pré-seleção daquilo que de fato não conhece. Porque o que você está vendo é uma pessoa ali, mas é só a parte externa dela, o que importa, né? Então, é uma mudança mesmo de comportamento, é difícil, né? É uma estrutura dura, mas que precisa ser, né, batida, água mole, pedra dura, né? A gente sabe, tanto bate até que fura, tanto que está aí, tantas coisas já aconteceram, a questão das cotas mesmo, não dá para criar cota, né, como foi criar cotas de negro no mercado de trabalho, como é o caso, por exemplo, dos deficientes físicos. Acho que não cabe isso, acho que pode ser tratado de uma forma bem objetiva, de consciência mesmo dos empregadores. A questão do trabalho público, né, saindo um pouco do privado e vindo para o setor público, a gente sabe que é difícil, porque existe uma corrida muito desigual, né, de condições de uma educação, condições de estudo mesmo, se dá a possibilidade de a pessoa ter tempo para se dedicar, não é verdade?
Então, aí vem a questão social, né? E não discriminatória, mas, de novo, como eu falei, que existe a dupla pena, é nesse sentido, de ter uma discriminação por raça e ainda sofrer um reflexo de desigualdade em razão das oportunidades que lhes são tiradas todo o tempo. Né? Fica aí essa reflexão, né? Vamos passar já, nós estamos com um tempinho já bem apertado, né? Então, eu gostaria de trazer aqui, vou ler, doutor Gilberto, uns trechos de depoimento que eu busquei, saneei, de alguns processos aqui do TRT. Sorteei alguns e vou ler aqui uns trechos rapidinhos para a gente identificar essa conduta agora no processo mesmo, né? Já passou a história do empregado, ele conseguiu passar pelo crivo ali do currículo, foi contratado, viveu uma relação de emprego, de trabalho, que foi penosa, pois sofreu ali, né, alguma restrição em razão da cor da pele. E aí? O que vem depois, né? Eu vou dar uma lida aqui em dois depoimentos. Eu não vou identificar aqui os processos, mas fica aí, se alguém quiser, a gente identifica no final para consulta. É consulta pública, não tem problema nenhum. Eu só não vou identificar só por uma questão mesmo do tempo estar bem apertado. Vamos lá. O que eu vou ler aqui são depoimentos de testemunhas na instrução processual, ok? No processo, a primeira testemunha foi inquirida, né? E que às vezes disse o seguinte: que às vezes o senhor X xingava os funcionários e às vezes falava bem, elogiando. Que o senhor X xingava os funcionários com vários nomes, os chamando de animal e ofendendo a mãe dos funcionários. Que o senhor X gritava mais com o reclamante do que com os outros colegas de trabalho. Que o senhor X chamava o reclamante de preto inútil. Que as ofensas proferidas pelo senhor X eram feitas quando ele estava nervoso, não em tom de brincadeira. No mesmo processo, a segunda testemunha, que já viu o senhor X chamar o reclamante de macaco, que esse xingamento não foi feito em tom de brincadeira, que certa vez o depoente estava em cima do caminhão e o senhor X disse: já vi macaco em cima de árvore, mas nunca em cima de um caminhão. Esse aqui foi o primeiro processo que eu saneei. O segundo que o senhor Y disse para o reclamante que deveria ser um desgosto a família ter um membro negro e homossexual. Que houve no sumiço de documentos e a senhora Y acusou o depoente e o reclamante de ter roubado os documentos. Que a senhora Y, juntamente com o senhor X, disseram que se não achasse os documentos, o reclamante e o depoente iam para o tronco. É só até aqui. Então, aqui são os exemplos aqui de dois processos diferentes. O depoimento das testemunhas, né, no momento da instrução processual. Eu gostaria, doutor Gilberto, que a gente comentasse os processos e qual seria o desfecho, né, depois dessa relação de trabalho conflituosa, aí a gente pode perceber, né, e diante dessa conduta do empregador e o desfecho disso aí no âmbito da Justiça do Trabalho. Que dia que você fez essa pesquisa de jurisprudência aí? Eu fiz ontem, para ficar bem atualizadinha, foi ontem, mas peguei sorteando. Que bacana, hein? Que bacana. Sorteado. Se você não devolver os documentos, você vai pro tronco. Deve ser ruim para uma família ter preto e gay, né? E dentro desse contexto tinha ainda a fala. Por que eu estou falando isso? Porque você pegou um processo que eu atuei. Essa segunda fala, esse segundo depoimento é de um processo que eu atuei, né? E aí a gente tem uma grande questão, que tem a questão do racismo
E outra questão, que é a LGBTfobia, que aplica a Lei 7.716, já o entendimento da criminalização da LGBTfobia pelo STF. Que surpresa você trazer isso, porque esse caso é um caso muito peculiar, né? Porque ali a gente conseguiu, em segunda instância, a condenação pela prática de racismo no local de trabalho, com todas as ofensas que foram trazidas. E aí, dentro desse processo, tem até questões da dignidade da pessoa humana, no sentido de que esse jovem funcionário, ele não podia comer no mesmo restaurante que os seus gestores, e ele tinha que ouvir a todo momento que o lugar dele era um lugar de restaurante popular. Ou seja, a pessoa negra ali no local de trabalho não podia ter a oportunidade de almoçar no mesmo lugar. E esse processo me chama atenção. Eu estou arrepiado porque me chama atenção, porque esse mesmo rapaz, lá no começo do que a gente falou, ele era proibido de participar das reuniões. Eles tiravam ele da reunião toda vez que chegava uma pessoa que eles julgavam ser importante. Então, assim, quando acontecem esses casos, é importante que, no direito do trabalho, a gente traga essa versão, essa questão do racismo dentro do direito do trabalho, buscando uma reparação por assédio moral e dano moral. E é o caso disso que você trouxe agora. Além de ter a questão do processo criminal, é importante que façamos trazer essa leitura da Lei 7.716 para a relação de trabalho e que se faça a aplicação efetiva dessa legislação. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não coloca, e infelizmente as pessoas colocam simplesmente que houve um dissabor, que houve xingamentos, e tem medo de colocar que houve xingamentos de macaco, preto, né? Enfim, essas questões. É importante lembrar também que quando fala você vai para o tronco, é um ato, sim, de racismo e que tem que haver reparação. No outro caso que você trouxe, que não é um caso meu, mas um caso também interessante, que você fala que já viu macaco em cima de bananeira, mas não viu macaco em cima de caminhão. Então nós temos que atentar para essas relações trabalhistas e fazer, sim, jurisprudências, porque nós somos o grande confeccionamos as jurisprudências. As jurisprudências são feitas por nós, advogados, através das nossas teses e as nossas peças. Então, sim, a aplicação efetiva da Lei 7.716, nesses casos que você trouxe, na relação de trabalho. E outra coisa que a gente tem que trazer muito importante, que é a questão das indenizações, não em questão de enriquecimento ilícito do reclamante, mas para que haja o caráter pedagógico punitivo na sua essência. Não podemos nos ater a indenizações de 3, 4, 5 mil reais, sendo que o racismo é inafiançável e imprescritível pela gravidade que é o crime. Né? Então, ele cometido ali no local de trabalho, faça-se a apuração dele na esfera criminal e na esfera trabalhista também, com a rescisão do contrato de trabalho, a aplicação do assédio moral e do dano moral à pessoa que sofreu aquilo. É gravíssimo. E detalhe, essas pessoas ficam doentes, tá? Esse meu cliente, por exemplo, do caso que você trouxe, depressão, medicamento, falta de sono, por essas violências que aconteciam a todo momento, né? Os traumas trazidos pelo racismo, ele é interessante de ser estudado até mesmo como doença laboral, tendo em vista que muitas das vezes o racismo é silenciado. E esse caso que você trouxe é interessante a gente pensar também, porque uma outra pessoa sofreu a mesma coisa, os mesmos depoimentos, e aí, né, já sabem qual é o resultado que foi dessa ação. Não tivemos êxito nessa ação com os mesmos casos. E é uma coisa para se pensar, para a gente pensar como que o nosso judiciário julga e como que ele tem um pensamento, e aí voltando para as questões
da relação de trabalho, da dificuldade de se entender o racismo existente dentro das empresas, dentro das questões. Né? Então é isso. Eu queria mandar um abraço aqui para o Daniel Sardinha, meu colega, um amigo meu de infância, acabou de fazer aí uma observação que ele conhece a empresa, que o número de pessoas negras é baixíssimo e que tinha esse caráter mesmo na seleção de currículo, e agora essa empresa já está revendo seus conceitos. Então é isso, é conscientização e a luta de nós advogados negros, advogadas negras e, sobretudo, os não negros, porque são os nossos grandes aliados na desconstrução do racismo, lembrando de parte da fala de Angela Davis, que fala que nós temos que nos tornar antirracistas. Então, é muito importante que nós pensemos nessas questões e lembrar que o racismo não acontece só no dia a dia, no genocídio. Ele acontece nas relações de trabalho. Racismo é uma questão social. Então, atentar a essa Comissão de Direitos Sociais e do Trabalho. Vamos atentar para as questões do racismo que acontece em todas as esferas da nossa sociedade. Perfeito, perfeito. É sim uma preocupação muito grande da Comissão de Direitos Sociais, né? Não tem como falar, né, de direitos sem falar de sociedade. É também uma comissão bastante envolvida e por isso que esse convite foi de pronto assim aceito. Eu fiquei muito feliz mesmo de ter esse espaço aqui para falar, porque a gente sabe, eu fiz as consultas e são pouquíssimos os processos que tratam do racismo na relação de trabalho. Tanto que eu sorteei um seu assim, sem olhar, porque são poucos. Maravilha! São poucos. E assim, eu de fato não tinha olhado, porque eu queria assim, me desvencilhar de qualquer, né, condição, mas a gente conseguindo trazer isso, uma prática bacana e demonstrar para o pessoal. E orientar e trazer até para os próprios advogados, né? Essa possibilidade, porque muitas vezes a gente deixa passar. O cliente chega, conversa e expressa a sua dor ali e a gente fica... Muita coisa se deixa passar, doutor Gilberto, e não deveria, né? Ser objetivo no pedido, mas também se atentar. A questão da doença profissional e psicológica, principalmente, é uma preocupação minha, porque é algo que eu estudo profundamente. Eu sei os reflexos disso numa vida do profissional, na própria produção dele dentro, né, da empresa, da instituição da qual ele faz parte, e como isso pode adoecer, inclusive, a organização. Não só quem sofre ali a conduta, quem está sofrendo, né, a discriminação, mas os próprios colegas. Né? E aí não só em relação ao recorte racial, mas tantas outras coisas que a gente citou aqui, a LGBTfobia, a gordofobia, e aí a gente tem assunto para não parar mais de falar. Na verdade, é uma pena que a gente não tem tanto tempo. Mas, o assunto está quase caindo aí. Está na sua telinha falando quantos minutos aí, oi? Pois é, tem a telinha aqui falando aqui, deixa eu ver quanto está falando. Faltando 2 minutos, só as considerações finais, então, doutor Gilberto. Não, mas considerações finais, na verdade, agradecimento a todas e todos por estarem nos ouvindo, atentar, lembrar que racismo não é mimimi, é uma coisa muito grave, e somente após os vários homicídios que têm ocorrido, que a sociedade está voltando para isso. Mas é importante que nós pensemos também no racismo existente nas relações de trabalho, na falta de inclusão, no impedimento de ascensão das pessoas negras. Enfim, parabéns à Ordem dos Advogados de Minas Gerais, que sempre está abrindo espaço para que possamos tratar das relações étnico-raciais. Agradecimento especial à diretoria dessa casa. Obrigado à diretoria da comissão, na pessoa do Dr. Jimmy Anzalim. Estamos à disposição para qualquer coisa. Quem tiver qualquer dúvida pode entrar no Gilberto Silva ADV, no meu Instagram, e perguntar o que for preciso. Estamos juntos, de mãos dadas. Um abraço, obrigado a todos e todas. Eu quero agradecer, doutor Gilberto, agradecer à Comissão de Direitos Sociais, Direito do Trabalho, doutor Jimmy, a doutora Dayana, a todos os colegas, agradecer a todos vocês que acompanharam. Muito obrigado e até uma próxima, né? Daqui a pouco a gente se encontra de novo para tratar outro assunto relevante. E foi muito bom a gente conversar e esclarecer as dúvidas que ficavam ainda sobre esse tema tão importante.
Muito obrigado, mudem atitude, sejam diferentes, sejam melhores do que nós somos hoje. Vamos mudar, gente, é importante. Um abraço a todos e um beijo grande. Bom trabalho a todos.